A mezuzá, uma mitzvah que às vezes passa despercebida, uma caixinha, uma pequena caixinha na porta. Às vezes as pessoas colocam por trás do batente. Interessante que aqui no Brasil já se encontraram casas que eram de cristãos novos, que atrás do batente, quando tiraram, viram que tinham marcas onde lá tinha o mezuzot. Mezuzá, ao mesmo tempo, é uma mitzvah frequente na nossa vida, ela está sempre lá. A gente põe em casa e não tira mais, só para revisar. Mas ao mesmo tempo, quantas vezes a gente pensa na mezuzá? Quantas vezes a gente para observar o que é aquela caixinha? Vou mostrar para vocês uma mezuzá. Uma mezuzá que foi retirada hoje lá da Arthur. Ficava no cantinho da maçonaria. Essa aqui é uma mezuzá, para quem nunca viu. Uma caixinha com um rolinho dentro, um pergaminho. E nesse pergaminho temos escrito a primeira e a segunda parte do Shema, os dois primeiros parágrafos que constam na Torá. E também o que a gente reza todos os dias. A mezuzá, essa mitzvah, consta na Torá, no quinto livro da Torá, na segunda e terceira parashiot, parashá de Beit Hanan, parashá de Ekev. O primeiro trecho da Torá consta, do primeiro trecho, perdão, da mezuzá consta na segunda parashá e logo em seguida o segundo trecho. Ela deve ser escrita por um sofer muito especializado. Temos aqui, não sei se vocês conseguem ver, temos aqui as letrinhas, é escrita com uma tinta especial. E ela é enrolada e deixada na nossa porta. E sobre a própria mezuzá tem muitas leis. Qual lado da porta devemos colocar? Não é tão simples. As pessoas estão acostumadas a achar que é o lado mais importante, é a direita de quem entra. Então tem uma sala, a direita de quem entra na sala deve-se colocar a mezuzá. E não necessariamente é assim. Por isso que quando vamos afixar uma mezuzá, devemos perguntar para um rabino para ter certeza. Meu rabino, o rabino Shammai Ender, ele contou que uma vez ele foi na casa de uma pessoa que era observante e viu que todas as mezuzá estavam do lado errado. Então tem muitos detalhes. Vale a pena a pessoa, antes de afixar a mezuzá, mandar uma foto para o rabino da porta ou do ambiente, para o rabino poder falar qual é o lado correto. Mas que uma porta tem que ter mezuzá, isso não tem nem dúvida. Certa vez tinha um não-judeu que estava passando por tzuras, problemas. Frequentemente ladrões entravam na sua casa, na sua lojinha, roubavam as coisas. Ele ficou desesperado e ele viu que no vizinho dele, no judeu, nunca entrava ninguém, nunca era roubado. Então ele foi perguntar para o vizinho, falou: me diz que companhia, que empresa você contratou para fazer a segurança que ninguém entra aqui? O vizinho falou: eu tenho aqui a mezuzá. A mezuzá protege a casa. Coloca uma mezuzá na tua casa e nunca mais vai entrar um ladrão. O vizinho gostou da ideia, foi numa loja, foi na Sefer, comprou a mezuzá e fixou na casa. Passaram 2 meses. O vizinho chegou para o judeu e falou: pode pegar de volta, não quero mais essa mezuzá. O judeu achou estranho, falou: como assim? Você não ajudou? Não veio nenhum ladrão? Ele falou: realmente, o vizinho respondeu: realmente não veio nenhum ladrão. Mas o tempo todo agora tem rabino batendo na porta, pedindo caridade para essa sinagoga, para aquela instituição. A mezuzá chama a atenção. Todo mundo sabe que onde tem uma mezuzá é uma residência, é um local judaico. Então é o nosso cartão de visita, o cartão de entrada para um lar judaico. Especialmente nesse mês nós devemos dar mais atenção para a mezuzá, mandar verificar se não tem nenhum erro, se não tem nenhum problema. Às vezes essas letrinhas podem soltar uma tinta vegetal, então ela não penetra bem o pergaminho. Então elas podem quebrar, podem acabar faltando, e é necessário um escriba, um sofer profissional para verificar se está tudo direitinho. Como mencionei, na mezuzá temos escrito a primeira parte e a segunda do Shema. A primeira evoca Kabbalat Ol, aceitar o jugo divino, receber Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, escute Israel, Deus é nosso Deus, Deus é um. Nós aceitamos
Deus como nosso rei, e o segundo parágrafo, Verhayag, chamou um pouquinho maior, nós aceitamos o jugo das mitzvot, que esse é o foco principal do segundo trecho do Shema, aceitar o jugo de mitzvot, a nossa obrigação de fazer mitzvot. Compramos uma mezuzá. Muita gente volta em Israel e fala, eu comprei essa mezuzá linda lá em Israel, então com certeza é kasher. Não é bem assim. Não mesmo, porque já que muitos compram mezuzá, todos precisam de mezuzot, então o que acontece é que às vezes tem gente que falsifica, tanto o mezuzá como o tefilim. Eu já trabalhei com um sofer e acompanhava ele abrindo os tefilim para verificar, e às vezes tinha pedaço de jornal dentro. Inclusive uma vez encontraram uma mezuzá, isso é gravíssimo, uma mezuzá que todos os nomes de Deus têm a letra rei. Todos eles. Olá, Maurício. Todos os nomes de Deus têm a letra rei. E o rei tem uma cabeça e uma perna assim grande e um pezinho pequeno. E todos os pezinhos pequenos foram escritos como uma cruz. Em vez de fazer o pezinho, era alguém de outra religião que queria espalhar cruzes entre os judeus, então ele colocava na mezuzá a cruz. E a gente sabe que é inaceitável isso. Mezuzá na kasher é um símbolo que não tem nada a ver com a nossa religião. Já encontraram mezuzá também. Atrás da mezuzá tinha uma suástica. Pessoas de uma índole. Querem vender, mas querem zombar dos judeus. Então colocam uma suástica atrás. Já aconteceu. Então quando a gente compra, não basta ser em Israel. Tem que ver quem escreveu, ser uma pessoa Ereshamai, uma pessoa temente a Deus, para não acabar comprando algo que não só que não ajuda, mas que pode prejudicar a pessoa. A mezuzá, quando ela está na porta, a gente a fixa com uma alegria, ela lembra a gente quem é o verdadeiro dono da residência, quem é o verdadeiro dono daquele local. A obrigação de pôr a mezuzá é no batente da minha casa, do meu quarto, da minha loja, do meu hotel. Se eu tenho um hotel, eu tenho que pôr em cada porta, para lembrar de certa forma que tem um dono daquilo e não necessariamente sou eu. Tudo bem, eu que pago o imposto, mas quem me deu aquilo foi Hashem. Então nós devemos, quando colocamos, lembramos, estamos santificando aquela casa, aquele local para o Todo-Poderoso. Mas a mezuzá também faz a gente lembrar de uma coisa muito interessante. Tem uma carta do Rebbe de Lubavitch que ele descreve o conceito de mezuzá. E ele diz o seguinte: qual a diferença entre um rei e Deus? Um rei, ele se senta no seu palácio e ele manda os guardas cuidarem dele. Os guardas vão lá fora, fazem as suas batalhas. Deus, nesse momento representado pela mezuzá, é exatamente o contrário. Nós nos sentamos dentro de casa, tranquilos, e Ele está na nossa porta, Ele está cuidando de todos nós. Isso não é algo que somente o Rebbe falou. O Talmud conta que o rei da Pérsia, certa vez, mandou para o Rabi Yehuda Nassi, líder que compilou todo o Talmud, ele mandou uma pedra preciosa, uma pérola, e em retorno, Rabi Yehuda Nassi mandou uma mezuzá. Lembrando que um não-judeu não tem nenhuma obrigação de ter uma mezuzá, mas como apreço, o Rabi Yehuda Nassi mandou uma mezuzá para o rei da Pérsia. O rei da Pérsia achou muito curioso. Ele mandou chamar o Rabi Yehuda Nassi e falou: eu não entendi. Eu te dei um presente tão caro, tão especial do meu tesouro, e você me retribui com um pergaminho? Hoje em dia é caríssimo isso aqui. Mas na época do Talmud, naquelas épocas, o pergaminho era o papel do dia a dia. E ele diz: então você me manda um pergaminho com umas palavras? Rabi Yehuda respondeu: para você me mandou algo que eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que cuidar. Você me deu uma dor de cabeça de certa forma, porque eu tenho que pegar essa pedra preciosa e guardar ela num cofre com todo o carinho, prestar atenção que ninguém mexa nela, porque é um presente do rei, do imperador. Já eu te dei algo que vai cuidar de você. Você não tem que se preocupar com a mezuzá, ela que vai cuidar de você. E o Talmud continua contando que realmente um tempo depois a filha desse rei adoeceu, ele lembrou da mezuzá, a fixou
ela na porta do quarto da filha e ela melhorou por esse mérito. Então, a mezuzá, quando a gente põe, a gente tem que enxergar como estamos contratando um novo guarda, por assim dizer. Mas esse guarda é muito mais especial de qualquer um físico. Esse guarda é Hashem. Tanto que o que temos escrito do lado de fora aqui da mezuzá, as letras Shin, Dalet e Yud, que formam o nome Shakai, nós não pronunciamos como está escrito, a não ser quando lemos na Torá, e Shakai é o acróstico de Shomer Daltot Israel, o guardião dos portões de Israel. Então Deus, quando colocamos a mezuzá, Ele está assumindo esse cargo de, como se fosse porteiro, Ele está assumindo a obrigação de cuidar daquela casa. E qual a diferença da mezuzá para um guarda? Se eu tenho um guarda aqui na frente da sinagoga, esse guarda vai cuidar daquele perímetro. Já a mezuzá, o cuidado dela, vai para mim quando eu estou em casa, quando eu estou na frente de casa, quando eu estou viajando, eu estou em outro país, a mezuzá continua me protegendo. E ela me protege não só espiritualmente, que nenhum mal espiritual me aconteça, mas também fisicamente. As letras de mezuzá, mem, zain, vav, zain, rei, podem formar outras duas palavras. Zaz, mavet. O Zohar diz que a mezuzá, ela é zaz, mavet, ela afasta, ela mexe e afasta a morte. Zaz, mavet. E por isso que ela tem que ser perfeita. Porque se ela é um amuleto que vai me proteger de todo mal, então ela não pode ter nenhuma falha na sua escrita, ela tem que ser perfeita. As letras devem ser 100%. Não pode estar faltando, não pode encostar uma letra na outra. Inclusive, embora a mezuzá venha do Sefer Torá, do rolo da Torá, que tem tudo escrito lá, a mezuzá tem que ter um cuidado muito maior do que o rolo da Torá. O rolo da Torá, eu posso escrever uma letra aqui, a letra final, depois uma letra no meio. Eu não preciso escrever ela na ordem, fora com exceção dos nomes de Deus. Já a mezuzá, se eu escrever uma letra fora de ordem, eu escrevi Shema, Shin, depois o Ain, voltei para o Mem, acabou, a mezuzá já está inválida. E ninguém vai saber disso. Se eu escrever uma mezuzá e entregar ela, a pessoa vê que a letra está boa, o comprador, ele não vai saber que eu escrevi fora de ordem. Por isso que tem que ser escrita por um temente a Deus, por uma pessoa que realmente, se vê um errinho, vai invalidar ela, sem nenhum problema. Inclusive existe uma espécie de maldição sobre os sofrim, os escribas, prometendo que eles nunca vão ser ricos. Por quê? Porque se o escriba sabe que ele não vai ser rico com riqueza proveniente de escrever mezuzot e tefilim, então ele não vai ter por que enganar outras pessoas. Quer dizer, se ele tiver tendência a enganar, ele não vai enganar com a mezuzot, porque ele sabe que ele não vai ganhar nada. Ele não vai enriquecer daquilo. Quando a gente vê sofrim, escribas que são ricos, nunca é só de escrever mezuzá, tefilim e Torá. Ele sempre tem uma outra fonte de entrada. O que acontece? O que acontece quando eu tenho um erro na mezuzá? Isso vale para o tefilim também. Quando uma pessoa tem algum tipo de problema, geralmente de saúde, eu costumo escrever para o Rebbe, e se nota no livro de respostas do Rebbe, o Rebbe sempre enfatizou verificar tefilim e mezuzot. Então pegar o tefilim e a mezuzá, mandar para o escriba, ele vai abrir e verificar tudo bonitinho. E muitas cartas a gente vê, verifique as mezuzot, verifique. Porque um erro na escrita pode causar um dano relativo à família ou à pessoa que mora lá. Recentemente aconteceu em Ashkelon, uma cidade de Israel, com o rabino Leibel Rabinovich. Não é familiar meu, mas tem quase o mesmo nome. Ele estava num Shabbat com a família e de repente ele vê que a filhinha de 2 anos começa a chorar. Não consigo andar. De repente a filha parecia um bebê. Ela conseguia engatinhar, mas ela tentava andar, sentia dores e não conseguia andar de jeito nenhum. O pai ficou preocupado, mesmo que era Shabbat, ele pegou a filhinha, foi ele e a esposa, levaram para o hospital, que pode ser perigo de vida. E, bom, apresentaram para o médico, ia demorar muito para apresentar. O médico falou que, embora fosse algo perigoso, não representava um perigo imediato para a filha. Bom,
Então ele voltou para casa e quando acabou o Shabat, ele tirou as mezuzot da casa, levou para um sofer que trabalhava com ele na sinagoga de Ashkelon, no Beit Chabad, e foi para o hospital com a filha. Eles estão lá esperando, aguardando para serem atendidos. Sábado à noite, geralmente nos hospitais, é bem cheio, porque todo mundo que não quer andar de carro no Shabat, não quer ir para o hospital, deixa para ir sábado à noite, então é o horário de pico. Só lembrando entre parênteses, que se a pessoa está passando mal no Shabat, tem obrigação de ir, não tem essa de deixar para depois, mas tudo bem, é horário de pico lá no hospital. Estão aguardando, aguardando. De repente, a menininha consegue ficar de pé, arrisca uns passos, começa a andar, depois começa a correr, pular. Nisso vem o médico chamar eles, vê a menina pulando lá no meio da sala de espera. Perguntou: é essa a menina que vocês trouxeram mais cedo? Não estava conseguindo andar? Falaram: ela mesma, um milagre aconteceu aqui. Tá bom, Baruch Hashem, precisaram ser atendidos, voltaram para casa. E assim que eles entram em casa, o sofer, o escriba que estava revisando as mezuzot dele, ligou e falou: olha, eu encontrei um erro na mezuzá da tua casa, mas é um erro que podia ser consertado, eu já consertei. E qual era o erro? Tem no Shema a frase que diz que devemos recitar o Shema, lembrar de Deus, quando estamos andando no caminho, velech techa baderech, quando você vai no caminho, e o beit dessa palavra, a letrinha beit, estava com um pequeno defeito, então a mezuzá não estava kasher. A palavra que queria dizer estar andando, indo, estava com defeito. Quando ele consertou, eles calcularam o horário, quando ele consertou, aproximadamente a hora que a menina voltou a andar. Então imaginem que por conta de um erro na mezuzá, isso o que causa para a pessoa? Aí alguém vai falar: então eu nem vou para a mezuzá em casa, porque pode ter um erro e vai causar um problema de saúde. Eu não quero isso. Não é bem assim que funciona. A mezuzá protege a pessoa. Mas se ela tiver um problema, ela vai contra a pessoa. Quer dizer, não que ela vai contra, mas a proteção está negativa. Imaginem vocês, se eu colocar um guarda na frente da sinagoga, ele protege, as pessoas vão ver que ele está lá. E de repente, não só que ele não está lá, mas ele pega e dorme na frente da casa, da sinagoga. Então o efeito é exatamente o contrário. As pessoas vão falar: aí é muito mais fácil entrar, porque o guarda está dormindo. Mesma coisa com a mezuzá. Ter um problema, um defeito na mezuzá é algo gravíssimo para a pessoa. Por isso que nós costumamos verificar a mezuzá agora em Elul, para não entrar no ano novo com uma mitzvah defeituosa, mas também tiramos a mezuzá quando a esposa engravida. Quando a mulher está grávida, durante o período de 9 meses, devemos tirar as mezuzot e verificar. Por quê? Isso traz... não tiramos apenas, tiramos, verificamos e colocamos de volta. Por que a gente faz isso? Para ter certeza absoluta de que não tem nenhum problema. Porque se a mezuzá tiver um problema, isso pode trazer problemas no parto. Então, para não correr esse risco, nós mandamos verificar. Um dos meus filhos não dava tempo de mandar verificar, porque deixamos para o último mês, e aí já estava próximo de nascer, não ia dar tempo de verificar e recolocar. Então, o rabino me orientou a tirar e verificar depois, mas pelo menos tirar, porque se ela tiver um problema, aí sim, ela causa dores de cabeça. Por isso, devemos sempre verificar as mezuzot. Costume verificar 2 vezes a cada 7 anos, cada 3 anos e meio. Sinagogas podem verificar uma vez a cada 25 anos. Sinagogas não têm a mesma obrigação de ter mezuzá como uma casa residencial, afinal de contas, está escrito que vocês vão colocar mezuzá nas tuas casas, e a sinagoga é a casa de Deus. Mas também colocamos mezuzá, e no caso, como comemos aqui na sinagoga, podemos dormir aqui na sinagoga, então fazemos brachá e tudo bonitinho. Eu vi hoje também uma carta do Rebbe, que tinha falando sobre uma menina que estava muito doente. Então o Rebbe orientou o pai da menina não só ter a mezuzá no quarto, que já tinha, mas ter uma mezuzá kasher do lado da cama da menina, para trazer brachá. É muito interessante isso. Por quê? Porque a mitzvah da mezuzá está na porta. Tem gente que põe mezuzá no carro, isso não vale nada. Não vale como mitzvah, mas
tem o seu valor como amuleto. Por isso que Rabi Yehuda Nassi, mencionamos antes, ele deu uma mezuzá para o rei da Pérsia, porque serviria como uma proteção geral. Antigamente, os bastões de caminhada tinham uma fenda para colocar uma mezuzá lá dentro. Não para cumprir a mitzvah, mas para trazer uma proteção extra para o caminhante. Então nós sim podemos comprar uma mezuzá para deixar dentro da bolsa, dentro do carro, sempre com muito respeito. Eu não posso pôr uma mezuzá aqui no meu bolso e entrar no banheiro. Não posso fazer isso. Eu preciso cobrir com 2 invólucros para, por respeito à mezuzá. Então mesmo quando a pessoa já tem uma mezuzá em casa, isso eu não estou fazendo propaganda para nenhum sofrer, ninguém vender mezuzá, mas mesmo quando temos em casa, podemos ter no nosso bolso, levar com a gente para uma proteção extra. A mezuzá tem uma outra característica, fora cuidar da gente, a mezuzá também funciona como uma união entre o povo e Deus. Como funciona isso? O tefilim é um pouco mais fácil da gente visualizar, porque a gente enrola o tefilim no braço, a reza, nós estamos falando com Deus, então estamos nos unindo. A mezuzá também faz isso, porque fora que brincamos com o nome de mezuzá antes, falando que Zaz Mavet, tira a morte, dentro da palavra mezuzá, temos as palavras zu, este, e zá, que eu posso ler, zé, também é este. Temos 2 estes na mezuzá. E quais são eles? Então, se a gente procura na Torá, onde que o zu é usado e onde que o zé é usado, é em relação ao povo judeu e também a Deus. Sobre o povo judeu, Deus diz, Amzu teilati yesaperu, Amzu, este povo, teilati yesaperu, vão contar os meus louvores, vão recitar meus louvores, que é uma das nossas profissões, é louvar Deus constantemente. E sobre Deus, está escrito na saída do Egito, Zé que ele veio, que as pessoas viram Deus na abertura do mar e apontaram, Zé que ele veio, este é meu Deus, e eu o louvarei e unirei com ele. Então Zé vai em relação a Deus. Quando usamos a mezuzá, juntamos este com este povo com este Deus. Então, um dos focos de termos a mezuzá é encarar como uma união. E olha que maravilha! A gente coloca a mezuzá hoje e fica lá. Eu estou constantemente unido com Deus, sem fazer nada. Eu vou num estádio de futebol, eu estou unido com Deus. Tudo bem, eu tenho que me comportar como eu estou unido com Deus também. Mas, ter essa mitzvazinha protege a gente constantemente. Pouquíssimas mitzvot têm essa força. Temos o Brit Milá, claro, a circuncisão acompanha os homens em todos os lugares. E a mezuzá, qual outro? Temos o tzitzit. Quando usamos o tzitzit, estamos conectados. Quando não usamos, desconectamos por essa mitzvah. Comemos kasher, comendo, conectado. Acabei de comer, essa conexão fica para a próxima refeição. A mezuzá não. Coloquei a mezuzá, fiz a brachá, estou conectado. E se a mezuzá continua kasher por 70 anos, mesmo sem revisar, mas ela está bem preservada, 70 anos eu estou conectado, 70 anos com Deus. Então, vale a pena a gente dar uma olhada na mezuzá, ver se ela está kasher, se não interrompeu esse tipo de conexão. É uma mitzvah querida na Torá, ela é repetida 2 vezes. Deus não repete mitzvah da Torá em vão. O Shabat é muito repetido. A gente sabe como Deus gosta do Shabat. O Tfilim, um dos sinais do nosso povo, é repetido. E a mezuzá também. O sinal da nossa casa também é repetido. Eu li um texto interessante de Paulo Coelho, independente de opinião ideológica ou de política, mas ele tem um texto interessante que chama A Árvore dos Problemas. Conta a história de um carpinteiro que ele no fim de semana resolveu convidar um amigo para tomar algo na sua casa, uma cerveja, e o amigo aceitou. E quando eles vão entrar em casa, o carpinteiro chegou perto de uma árvore, pôs as mãos e fechou os olhos assim, ficou um tempinho, e depois começou a sorrir e entrou em casa. E o amigo dele ficou curioso, o que está acontecendo aqui? O que tem essa árvore? Então o carpinteiro falou, olha, nessa árvore eu penduro meus problemas. Os meus problemas não têm nada a ver com meus familiares. Então antes de entrar em casa, eu ponho a mão na árvore, eu imagino
que todos os problemas do trabalho eu estou pendurando naquela árvore, e aí eu deixo eles lá. No dia seguinte, quando eu saio, eu pego de volta. E às vezes, alguns deles deixaram de existir. Alguns problemas se foram. Eu achei um texto muito bonito. Essa ideia de a gente deixar os problemas fora de casa. E aí eu passei por uma porta. E o que tem na porta? A mezuzá. E a mezuzá também é um costume passar por ela e tocar nela. Tem aqueles que passam, tocam e beijam. Beijar é um plus, é um extra, mas pelo menos tocar. E o que a gente faz quando a gente toca na mezuzá? É muito melhor do que a árvore dos problemas. Sabe por quê? Porque o carpinteiro pendurava os problemas na árvore e no dia seguinte pegava alguns deles. Nós, quando tocamos a mezuzá, temos que visualizar que estamos passando nossos problemas para Deus. Deus, essa casa é tua. Minha vida é tua. Tudo meu é teu. Então esses problemas, essas tsuras, também são tuas. Me ajuda a resolver. Quando a gente toca na mezuzá, é uma transferência, um pix dos problemas para Deus. Não que a gente quer culpar Ele por nada, mas se nós entregamos o que é nosso para Ele, por quê? Que Ele não vai cuidar. E Deus é melhor do que qualquer árvore que a gente pendura. Deus ele tem poder de acabar com os problemas e fazer determinados problemas deixarem de existir desde o princípio. Nessa época a gente fala sobre tchuvá, tefilá, tzedakah, fazer caridade, reza. Tivemos 3 aulas ano passado sobre isso. Tudo isso é conceito de união com Deus. Então é uma época que a gente se esforça para se unir, mostrar como somos um só. Está escrito que esses 3 itens, traduzindo bem basicamente, arrependimento, reza e caridade, anulam o mau decreto. Por quê? Porque unem a gente com Deus, nos une. A mezuzá tem a mesma força, só que eu amo tudo. Então, usando a mezuzá, a gente pode exigir: Deus, tira minhas tsuras, tira meus maus decretos. Peça para Deus, a próxima vez que você passar por uma porta com mezuzá, fala: me ajuda, olha aqui, essa porta é tua. Está escrito na Alahá, é muito interessante, sobre uma discussão, quem vai construir o terceiro templo sagrado? Quando chegar Mashiach, Messias, e vai vir a paz para o mundo, todas as nações, teremos o terceiro templo. E tem opiniões que dizem que Deus vai construir o terceiro templo, tem opiniões que dizem que nós faremos. Como tudo no judaísmo, a gente une as 2 opiniões para criar uma terceira. E a terceira opinião é de que Deus vai mandar o templo pronto e nós vamos colocar as portas. Por quê? Porque quando você coloca a porta, você tem uma certa ba'alut, você é dono, você tem uma posse daquele recinto. Quando a gente passa por uma porta e essa porta está com a mezuzá, a gente mostra: Deus, essa porta é tua e todo o recinto. Você não gosta de tsuras na tua casa? Eu também não. Então me ajuda a não ter nenhum tipo de problema na minha casa. E a mezuzá, a melhor mitzvah, ela está do lado de fora. Muita gente tem medo, põe dentro, mas todo o conceito dela é estar para a rua. Pode se interpretar como orgulho judaico. Mas também é lembrar que o nosso guardião, o Shomer da Altot Israel, Deus, ele nos acompanha do lado de fora também. Houve uma época, uma polêmica muito forte com relação a mezuzá. Uma época, eu me refiro a 3.300 anos atrás. Deserto, Moshe Rabbeinu, ele tinha um primo dele, Korah, já tivemos aula sobre ele, um primo que almejava o poder. E uma das perguntas que o Korah fez para tentar desmoralizar Moshe, ele chegou e falou: Moshe, se eu tenho uma casa cheia de rolos de Torá, eu preciso ter uma mezuzá na porta? Não estamos falando de sinagoga. Eu tenho na minha casa 3 rolos da Torá. Eu preciso de uma mezuzá na porta? Qual é a pergunta do Korah? A mezuzá tem 3 porçõezinhas pequenas do que está na Torá. A Torá já está protegendo minha casa. Por que eu preciso de mezuzá na porta? Parafraseando o que ele quis dizer, se o povo todo é sagrado, por que eu preciso ter um sumo sacerdote? Por que eu preciso ter um líder? Mas tudo bem. Vamos abordar somente a questão da mezuzá.
Por que que se eu tenho rolo de Torá em casa, eu preciso de uma mezuzá na porta? E a explicação é que o rolo da Torá em casa quer dizer eu tenho Deus dentro da minha casa. Não tem dúvida disso. Deus está lá comigo. Mas Deus não quer Torá somente dentro da tua casa. Deus não quer que a tua conexão seja somente na sinagoga, por exemplo. Tem gente que só lembra que é judeu quando vem na sinagoga. E tem gente que só uma vez por ano lembra que por. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você lembre em casa e na rua. Na Alemanha houve um grande movimento querendo que os judeus permanecessem judeus apenas em casa. Se eu não me engano, essa é a origem do reformismo. Em casa você é judeu, na rua você é como todo mundo. Mas o Zé vem e fala, não. Ela está do lado de fora para te lembrar que na rua você também é judeu. Ah, mas eu não como kasher, mas eu não ponho tefilim. Não vem ao caso. Não é isso que a gente está falando. A tua conexão com Deus é em casa e na rua também. Quer você goste ou não. Pode, por dentro do batente, dar um jeitinho de ela não ficar muito exposta. Mas ela vai te lembrar. Mesmo quando a gente põe dentro da parede, tem que fazer um sinal fora. Se eu colocar, não serve eu montar meu muro, por exemplo, muro de casa, de forma que eu coloque a mezuzá no tijolo na frente. Aí eu estou sem mezuzá. Se eu colocar um sinal que lá tem uma mezuzá, aí ela está válida. Muita gente cobre com um pequeno vidro, que dê para ver a mezuzá lá dentro. Porque você tem que lembrar que Deus não está só em casa. Deus não está só naquela tua poltrona com um sidurzinho e uma hanukiá, uma coisinha judaica no canto de casa. Não, Deus está te acompanhando o tempo todo. Ele está conectado contigo, você se conecta com ele também. Tenha mezuzá como um lembrete. E esse era o problema do Korah. Ele achava que estava bom em casa. Estava bom só em casa, ter rolos a Torá um monte. Mas Deus quer, na rua também, Deus quer isso para fora. Tem uma história muito bonita, uma mensagem forte da mezuzá. Uma moça chamada Perla Cohen, ela estudava numa universidade em Lyon. E como a maioria das universidades, sempre tem algum rabino que passa para dar aulas ou se encarrega, inclusive aqui no USP tem um rabino que dá shiurim, dá aula para os estudantes. E lá tinha o rabino Shmuel Gurevich. Essa Pérola se identificou com o rabino, com a esposa do rabino. Gostaram muito, bateram papo o tempo todo, aulas. Só que essa moça era muito afastada, ela não estava pronta a um comprometimento com o Torá e Mitzvot. Ela não queria cumprir nada, tá bom. Eu sei que eu sou judia, aqui no coração eu sou judia. Mas com o tempo, sabe como é? A gente insiste um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e ela aceitou colocar a mezuzá. Então em Lyon, ela pôs a porta do quarto dela, no local de estudantes, então no quarto dela tinha uma mezuzá. Ela alugava aquele apartamento com uma amiga, e a amiga começou a falar, escuta, você está na França, que tem antissemitismo, como que você vai deixar mezuzá? Aí qualquer um vai entrar aqui, podem bater na gente, eu nem judia sou, por que você está com essa mezuzá? Começou a falar. 2 semanas depois de colocar a mezuzá, ela retirou. Bom, passou pouco tempo, ela recebeu um bilhete do carteiro, avisando que como uma hora ele foi entregar um pacote e ela não estava, então ele entregou, o carteiro entregou o pacote para o morador do 5º andar. Ela foi lá, bateu na porta, o morador abriu, pois não, ela mostrou o bilhete e ele entregou o pacote então para ela. Quando ela já estava saindo, ele ia fechar a porta, ela escutou assim, baixinho, shalom. Aquele senhor, aproximadamente 70 anos, falou um shalom bem tímido. Sabe, quer testar? E aí a moça virou e falou, sim, shalom. Sou judia, o senhor é judeu? Legal, tem um vizinho judeu aqui. E aí, esse senhor falou para ela, deixa eu te perguntar, por que você tirou a mezuzá da tua porta? Ela contou que colocou por influência do rabino, mas antissemitismo, não sei o que, a amiga dela, ela acabou retirando. Então esse senhor contou para ela o seguinte, eu sou sobrevivente do Holocausto. Depois da guerra, eu não quis mais nem saber de judaísmo, muita gente ficou com essa impressão de que Deus é culpado de tudo. Perderam a fé em Deus
em vez de perder a fé nos humanos. E se revoltou, não queria saber de judaísmo. Imagina, ele nunca pisou mais uma sinagoga, nem Yom Kippur, não importa, não queria nada. E ele disse que um mês atrás quebrou o elevador. Eu tive que pegar as escadas. E conforme eu subi no teu andar, eu morava no primeiro ou segundo andar, eu vi a mezuzá. E aquilo foi um choque para mim. No momento que eu vi a mezuzá, me veio à memória meus pais, o Shabbat, a sinagoga, as festas, casamentos, Simchat Torah. Me veio assim uma enxurrada de emoções, eu comecei a chorar. E me tocou muito. De repente eu me reconectei com o meu judaísmo. Então eu decidi que eu não ia mais usar o elevador. Porque eu queria todo dia passar por aquela pequena mezuzá. Descia, olhava a mezuzá, subia, olhava a mezuzá. Aquilo era a minha relação com Deus. De repente, poucos dias depois, você tirou a mezuzá. E eu me senti assim, traumatizado. Eu perdi meu judaísmo de novo. Imagina ele lacrimejando, a moça emocionada, a Perla emocionada. Resultado dessa história, os dois foram falar com o Rabino Shmuel, ele providenciou mezuzá para aquele senhor, a moça também colocou de volta, porque a mensagem é muito clara. A mezuzá não é apenas um pergaminho. A mezuzá é identidade, é conexão, é bênção, tudo. Não existe uma razão lógica por que não termos mezuzá. Temos que aproveitar o mês de Elul. Quem já tem mezuzá, revisar as mezuzot, ver que não tem nenhum problema. Quem não tem mezuzá, está na hora de comprar, a gente pode providenciar, indicar. Quem tem, o Beit Chabad Central, inclusive, está lançando uma campanha onde as pessoas podem ganhar a caixinha da mezuzá. Lembrando, caixinha de mezuzá não é mezuzá. Não adianta ter a caixinha lá, sem o pergaminho kasher do lado de dentro. Mas o Beit Chabad está providenciando caixinhas bonitas, artísticas, é todo um projeto que eu vou divulgar assim que eu tiver mais informações. E que possamos realmente tocar na mezuzá, nos conectarmos com Deus, lembrar que tem muito mais por trás desse pergaminho, muito mais do que a gente pode, se quer explicar no shiur, temos para atrair para as nossas vidas. Lembrando, temos que verificar mezuzá. Quem tem mezuzá daquelas muito pequenininhas, vale a pena ir atrás de uma mezuzá grande, porque hoje em dia não se faz mais kasher mezuzá pequenininha, daquelas de 3, 4 centímetros. Hoje em dia se faz no mínimo 10, para ser uma escrita clara que não estraga. E com certeza isso vai trazer brachot